Já coloquei aqui, estou só acompanhando aqui no YouTube para ver a hora que vai começar. Pessoal, boa noite a todos, a todas e a todes. Sou a professora Renata Valesca, né, professora aqui no Instituto Federal de Santa Catarina. Represento aqui a equipe organizadora do primeiro Seminário de Direito, Comunicação e Cidadania, Intersecções Étnico-Raciais, que nessa noite finaliza aí a sua programação, que desde o dia 26, desde segunda-feira, vem preenchendo as nossas noites através do canal do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, no YouTube, com uma programação muito rica, convidados muito potentes que vêm colaborando conosco aí ao longo dessa semana. Nessa mesa redonda, né, que encerra a nossa programação, nós temos como convidados, né, deste momento a professora Zelinda de Santos Barros e o Renato Nogueira. Com a temática, né, Direito à Comunicação e as Linguagens da Cidadania na Perspectiva Étnico-Racial, os nossos convidados, né, vão dialogar um pouco conosco. Então, eu agradeço a presença, né, do Renato, da Zelinda, e também agradeço a presença dos nossos intérpretes, Patrícia e também o Everton, que vai fazer o revezamento com ela, que vão estar tornando esse evento acessível, né, nesta noite. A quem nos acompanha, né, no nosso canal do YouTube, a gente também dá as boas-vindas, né, e desejamos que todos tenham uma excelente noite. Já ia me esquecendo, né, de me autodescrever. Eu sou uma mulher parda. Neste momento, eu estou vestindo uma camiseta de cor vermelha, um colar de contas bege. Eu tenho um rosto oval. Lado esquerdo do meu rosto, eu tenho uma pinta, né, próxima ao meu nariz. Eu, neste momento, também estou usando um lenço colorido na cabeça. Os meus cabelos são escuros, enrolados, e eu também uso um headphone, né, para melhor me comunicar e ouvir vocês. Ao fundo, eu tenho uma janela de madeira, uma parede bege, né, e um teto da minha casa em madeira. Então, assim, eu desejo, né, a todos um excelente evento. Começaremos o nosso evento com a fala do Renato Nogueira e depois a gente abre para algumas discussões. Coloquem as suas contribuições no chat, que eu vou trazendo para os nossos convidados, e em seguida a gente vai ter o prazer de ouvir a professora Zelinda, ok? Professor Renato, então eu passo a palavra para você. Professora Zelinda, a gente sai neste momento e voltamos daqui a pouquinho. Boa noite, meu nome é Renato Nogueira, quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente bater um papo, conversar um pouco em torno do direito à comunicação, esse tema, né? Linguagem na cidadania, uma perspectiva étnico-racial. Eu sou homem negro, preto, retinto, cabelo comprido, dreadlock abaixo dos ombros, com o cabelo preso, uma parte do cabelo está com uma blusa clara, uma blusa branca, a boca de botão, abotoada, uso óculos, tenho barba média, grisalha, e de óculos, e estou aqui ao fundo. Tem livros, tem estantes, 2 estantes de livro, numa parede amarela ao fundo. Como a gente pode abordar um tema como esse, né? Pensar direito à comunicação, uma perspectiva étnico-racial? Tem talvez uma questão que a gente possa pensar, falar em comunicação, é falar no mundo virtual, é falar na web, é falar nas redes sociais.
Vai falar num debate cada vez, ainda mais no contexto de sindemia, quando várias pandemias, além da pandemia da Covid-19, a gente tem uma pandemia social, tem crises de ordem política, então essas pandemias se misturam, vira uma sindemia, e nesse contexto, como a gente fala desse direito à comunicação numa perspectiva étnico-racial. Me ocorre, dentre outras coisas, que os meios de comunicação, nesse momento, é fundamental que a gente possa trazer uma perspectiva, trazer várias perspectivas, e falar na perspectiva étnico-racial, no meu entendimento, dentre outras coisas, é romper com uma etiqueta do epistemicídio, romper com uma etiqueta que era muito comum em todas as sociedades multirraciais marcadas pelo racismo estrutural, de que tem um mundo, uma única perspectiva, narrativa, uma perspectiva em relação à concepção de realidade, e me ocorre um conceito que é do Feuilly Sarr, que é afrotopia. Feuilly Sarr, que é um economista, discute a filosofia da economia, uma perspectiva africana. Ele fala de um topos africano, ele fala de o que seria essa afrotopia, de modo muito panorâmico. A afrotopia é a possibilidade de romper com o ecomito do desenvolvimento. Ou seja, a gente pode ter muitas perspectivas, mas falar de uma perspectiva étnico-racial não é somente a gente pintar de preto o que já existe, pintar de preto o que é branco, ou pintar de indígena o que é branco. Ou seja, não é trazer, não é somente mimetizar uma inclusão que não discuta radicalmente as modulações, os modos de vida, a maneira como a gente dá sentido para as coisas. E quero pensar isso sem nenhum romantismo e sem nenhuma idealização. Ou seja, falar numa perspectiva étnico-racial é dizer qual é uma possibilidade de fundamentação de uma comunicação que apresente outras possibilidades de sociabilidade, inclusive, que possam nos apresentar outros ordenamentos possíveis. Como é que a gente pode pensar nisso? Ou seja, quando a gente fala de direito à comunicação, dessa linguagem da cidadania, uma concepção de cidadania, que é a concepção de cidadania que vem da cidade, né? Que essa cidade, que essa polis, tem uma polis que é o lugar, que a polis grega é o modelo de cidade. Qual é a afrotopia? Eu falar de perspectivas dos povos originários, né, de utopias dos povos originários, e parece que a gente fala de uma cidadania, consta na ideia de cidadania um pouquinho, que ela estaria muito mais ancorada nos paletes, nos quilombos, nas aldeias. Por que isso? É uma cidadania que ela não é da ordem de uma cidade, no sentido ocidental do termo cidade, mas uma cidadania que ela é quilombista, que ela é da aldeia. Então, me interessa muito falar em afrotopia, porque é possível a gente conceber uma cidadania que está baseada numa concepção de mundo mais cosmofílica. E com isso, eu não estou pensando em nenhuma idealização, nenhuma romantização, mas é uma forma de lidar com os conflitos. Talvez tenha uma forma de lidar com os conflitos, ou seja, uma cidadania que ela está, de alguma maneira, atrelada a uma ideologia de uma tribo eleita. Está atrelada a uma concepção de que existem, vamos dizer, alguns que têm mais direitos que os outros. Então, existe numa fundamentação, uma perspectiva mais ocidental, este mundo ocidental, uma perspectiva política, cultural, um conjunto de visões de mundo que, a grosso modo, operam com a ideia de uma tribo eleita, operam com uma ideia de que a gente pode, do ponto de vista da economia, transformar tudo num objeto mercantilizável. Isso está muito presente, isso é hegemônico na cultura ocidental. E a cidadania fica, de alguma forma, cifrada por esses códigos. Ou seja, a vida ela é precificável
nós somos sujeitos neuroeconômicos, ou seja, nós somos sujeitos que nos definimos apenas por um desejo de reconhecimento social. A gente tem que se enquadrar em alguma coisa para ser reconhecido em certo padrão. E a gente também se auto-instrumentaliza, se torna objeto e objetifica as pessoas. Então, nesse contexto, a cidadania também pode se tornar um produto. Ser cidadão pode ser uma coisa que a gente consegue comprar e está na prateleira. Assim como, de alguma forma, os relacionamentos, eles acabam entrando na prateleira. A gente pode consumir pessoas como se consumimos objetos. Então, tem um risco de uma cidadania que ela cai numa controvérsia, que ela fica controvertida à medida que ela está instalada nessas bases de uma tribo eleita, onde se separa o joio do trigo, ou seja, tem alguns princípios religiosos, né, que são a base do Ocidente. Na sua interpretação hegemônica, eles são transpostos para a economia, para a política, e tem um tipo de guerra fatal, uma guerra entre os bons e os maus, e alguns devem ser eliminados, e outros devem ser conservados e herdarão um certo paraíso do capitalismo, um paraíso de uma cidadania decente, das pessoas que são pessoas de bem. Então, parece que tem uma certa armadilha de ancorar a cidadania numa perspectiva étnico-racial, eurocêntrica, supremacista branca, ocidental, capitalista, cis, heteronormativa, capacitista, patriarcal. O patriarcado é fundamental para entender esse contexto também. E talvez existam possibilidades de uma outra cidadania, de uma perspectiva étnico-racial. Eu me lembro muito de alguns autores que pensam dessa maneira, que pensam de outra forma, né, que podem trazer essas contribuições que é pensar, inclusive, a cidadania nesse outro lugar. A cidadania numa perspectiva que seja, vamos dizer assim, afrotópica, uma perspectiva diferente dessas mais tradicionais que a gente tem, né? Por exemplo, me ocorre até um texto sobre a democracia no Congo, a democracia no Reino do Congo, que Patrice Lambscampa vai falar sobre isso, que, ou seja, tem uma possibilidade da gente pensar uma democracia para além da democracia grega. O Reino do Congo tinha um projeto democrático, tinha uma estrutura social, por isso chamada democrática. Então, falando uma perspectiva étnico-racial, no meu entendimento, mais do que é muito criar política pública, é muito ampliar direito, mas é também um direito a gente comunicar outros sonhos. Que outros sonhos são esses? Comunicar a possibilidade, a gente caminhar para políticas públicas que possam implementar outras formas de sociabilidade. Né? Então, como é que seria isso? Né? Eu falo uma cidadania, uma perspectiva étnico-racial, no meu entendimento. Tem muito a ver com aquilo que alguns pensadores contemporâneos têm falado, e aí eu acho que tem gente como Mãe Stella de Oxóssi, como Antônio Bispo dos Santos, como Ailton Krenak, como Daniel Munduruku, Sandra Benites, Lélia Gonzalez, que estão apontando, de alguma maneira, para uma outra possibilidade. O que seria essa possibilidade? A possibilidade de a gente pensar uma outra relação com o próprio meio ambiente, uma relação com a própria natureza. Então, eu fico pensando aqui, quando falo nessa cidadania, uma perspectiva étnico-racial, de uma pesquisa que eu já comentei várias vezes, que é de várias crianças, uma pesquisa que tem mais de uma década, já está fazendo agora, e que tem crianças, por exemplo, aldeadas, na Namíbia e Angola, crianças hereiros, do povo hereiro, lá no continente africano, tem crianças Yanomami, tem crianças paulistanas, tem crianças de Tóquio, tem crianças de Bangladesh, e as crianças tinham que desenhar natureza, 3 coisas que simbolizassem a natureza. E essas crianças desenham.
As crianças da cidade, das cidadanias, de uma perspectiva ocidental, ocidentalizada, fizeram muito um sol, uma árvore, um bicho. As crianças Herero, que é uma aldeia, que é um povo, um grupo étnico banto, que vive aldeado de Namíbia, Angola. Inclusive, há pouco tempo tem um debate sobre uma hidrelétrica que se quer construir por lá. E teria que tirar esses povos dessa região, essa população, esse povo que está ali. Os Yanomami, que estão aqui na Amazônia. Os Guaranis, que estão no Brasil inteiro, praticamente. Tem no Paraguai, também, pela América Latina toda. Tem povos guaranis. As crianças desenharam não somente animais, mas as crianças fizeram coisas como, por exemplo, a sua mão, o seu pé, a sua mãe, o seu pai. Elas não desconectaram a natureza delas mesmas. Isso abriria uma outra perspectiva de cidadania, né? Ter uma cidadania, ter uma cosmopolítica possível. Falar numa afrotopia, falar numa cosmopolítica dos povos originários da América, falar numa perspectiva de que tem outras possibilidades de sociabilidade. Ailton Krenak fala isso muitas vezes. Ailton Krenak diz que, por exemplo, o seu povo chama o Rio Doce de Vatu, de avô. Tem uma outra relação de escuta com o Rio. Tem uma relação que nem tudo pode ser comprado. Numa cidade, é possível conceber que tenham pessoas que morem e vivam sem casa, que não tem um lugar para habitar. Numa aldeia, num quilombo, não tem sentido ter população em situação de rua. Isso sem nenhum romantismo, sem nenhuma idealização. Os conflitos estão presentes em qualquer relação humana. Concordo muito com Mogobe Ramose, que é um filósofo africano que trabalha com Ubuntu, vai dizer que solidão, tristeza, os conflitos são inerentes à condição humana. A questão é como é que a gente maneja esse conflito, reconhece que somos interdependentes e que a relação com o outro ela é fundamental para a gente poder enfrentar as dificuldades em companhia dos outros, sem precisar amar o outro, numa relação de fantasia amorosa, e sem precisar também odiar o outro numa fantasia. Então, nesse sentido, me parece que falar de uma cidadania, uma perspectiva étnico-racial, como a gente inaugura um outro tipo de relacionamento, outro tipo de relação. Como a gente pode criar horizontes antipatriarcais, horizontes antirracistas, horizontes que são de outra forma, de outra natureza, que não são cis-heteronormativos. Algumas culturas, elas têm essa possibilidade. E parece que falar uma perspectiva étnico-racial é falar fundamentalmente, é falar na possibilidade a gente ampliar o repertório para a construção da cidadania. Ampliar o repertório. Ampliar o repertório, por exemplo, em algumas culturas a gente tem certas alternativas para resolver o problema da vida comunitária, que implica em que as pessoas mais jovens elas não fazem o seu percurso sem apoio, sem suporte. Sempre tem ritual. Sempre tem ritual para as coisas. O ritual é constante na vida das pessoas. Elas estão sempre apoiadas por outras pessoas para fazer as coisas. Ou seja, o que pode parecer uma ideia romântica, mas quando se diz num provérbio tradicional, aparece em muitos povos banto, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, é porque está se compreendendo que a família nuclear ela não dá conta dos conflitos, e que uma criança ter só um pai e uma mãe para dar conta das suas demandas é muito pouco. Então, tem sempre mais gente para poder dar suporte, o que também não deixa os pais, o pai, a mãe, as mães, os pais sobrecarregados para manejar seus próprios conflitos. Então, me parece que esse é um horizonte filosófico de que sociedade nós queremos, qual cidadania nós queremos, que cidadania a gente precisa. A gente precisa de uma cidadania que ela não proclame, né, que ela não faça uma
hipostasia, que ela não traga para a política uma certa fantasia, que está numa certa interpretação religiosa de amar ao próximo como a si mesmo, quando isso pode virar justamente ódio, porque de repente não nos amamos. Não nos amamos porque nessa sociedade nós somos socializados para não nos amarmos. Nós somos socializados para nos transformarmos em um objeto que pode ser comprado, que pode ser vendido. Então, isso talvez seja uma das questões mais relevantes para a gente pensar, dentre todas, é assim, que construção, que sonhos a gente comunica para fomentar esses mundos, para fomentar outros mundos. Quando eu falo que sonhos a gente comunica para fomentar outros mundos, pensando assim, as narrativas, as histórias, a ficção, vou caminhar para o final para a gente poder conversar um pouco, né? Fizemos aqui, chegando nos 20 minutos, que a gente faz um pouco o percurso de uma narrativa como se fosse um avatar. A criança faz isso, né? A gente torce por um super-herói, a gente torce por uma personagem. Me parece que é muito bom que a gente tenha hoje cada vez mais histórias, cada vez mais narrativas, que elas possam fundamentar, subsidiar outras cidadanias, tá? Outras cidadanias. Então, por exemplo, se a gente torce por um super-herói, que é normal, ter um super-herói, uma princesa, né, como história de criança, pode ser que esse super-herói seja extremamente... tem uma masculinidade tóxica. Então, tem horas como o Homem de Ferro, que é um super-herói que não tem coração. Coração é um símbolo, em várias culturas, dos sentimentos e emoções. Só que tem um super-herói que não tem coração. Ele perdeu o coração e tem no lugar do coração um objeto biomecânico que dá os poderes para ele. Outro super-herói, quando fica irritado, não sabe manejar suas próprias angústias, suas frustrações, fica verde e quebra tudo. Então, assim, o que a gente está autorizando a ser dito? O que está sendo autorizado? Então, como a gente autoriza outros mundos? Então, talvez seja o momento de contar outras histórias. Talvez seja isso. Então, uma perspectiva étnico-racial, a gente precisa, considerando que nós somos seres narrativos, que gostamos de histórias, e as histórias mobilizam nossos afetos, a gente precisa de algumas histórias que já existem, mas que não circulam tanto no circuito da sociedade como um todo, para que elas possam fomentar sonhos, e quem sabe, daqui a 50, 100 anos, 200 anos, elas produzirem uma cidadania em que as pessoas possam não viver com medo e não responder ao medo com violência, e talvez responder à realidade de uma outra forma, sem idealização, mas com uma capacidade da gente talvez radicalizar o que tem mais humano em cada um de nós, que é a possibilidade de a gente fazer parceria, compartilhar coisa, construir coisa junto, e sem necessidade de ter que eliminar o outro, uma competição louca, onde só alguns podem herdar o paraíso e nem todos poderão herdar. Então, talvez seja um pouco isso. Finalizo aqui a minha fala, para a gente poder conversar um pouco o que faz sentido para vocês, uma elucubração, de linkar perspectivas étnico-raciais, qual o fundamento, qual a narrativa, quais os princípios de criar outras cosmovisões, ou restaurar algumas, ou misturar cosmovisões que não necessariamente criem uma possibilidade de fazer com que a gente precise viver em eterna desconfiança do outro, uma eterna desconfiança de nós mesmos. E racismo, patriarcado, todas as formas de opressão, elas fazem sempre isso. Elas, de alguma forma, desidratam afetivamente cada um de nós. Tanto aqueles que são, obviamente, que são objeto, né, do racismo, como aqueles que são sujeitos, né, que se beneficiam do racismo, como diria Fanon, também estão desumanizados. Que seja isso, uma cidadania que nos humanize. Né, que nos humanize. Esse é um desafio. Obrigado. Foi aqui que no meu tempo aqui. Bom, pessoal, né? Voltei.
Professor Renato, que potente, né, a tua fala, né, que importante, nos fez refletir bastante, né, eu fiz alguns registros, né, de afirmações suas que me levaram a uma série de reflexões, né, quando você afirma assim, que sonhos comunicamos para formar outros mundos, né, eu penso que o ato de comunicar, né, o ato de narrar, o ato de dialogar, talvez ele seja uma das grandes ferramentas que nos constitui enquanto sujeitos históricos, né? E essa possibilidade de narrar, de fazer registros, de criar memórias, independente de como o façamos, é isso que nos constitui e é isso que também, de alguma maneira, de forma dialética e dialógica, me faz ser o que o outro dialoga, o que o outro narra e o que eu também narro para e com o outro, né? Enfim, gosto muito dessa perspectiva, né, de discurso enquanto movimento que ele tem essas duas vias, né? E aí quando você fala que sonho comunicamos para formar outros mundos, ontem na fala aqui com a professora Joana e com a professora Josileia, a gente, né, chegava na premissa básica de que se não nascemos racistas, nos tornamos, qual é a possibilidade, então, de então não nos tornarmos racistas, né? E talvez um dos caminhos seja a maneira como nos comunicamos. Então, eu fiquei aqui, enfim, refletindo, né, com as suas palavras de uma profundidade muito grande, porque também, quando você coloca, talvez seja o momento, né, de contar outras histórias, eu me pergunto, por que não contamos? Ou melhor, por que essas outras histórias elas não chegam para o todo? Porque, pensando nas tradições ancestrais, essas outras narrativas, elas sempre existiram, né? Como você trouxe, né, as narrativas de vários povos indígenas, né, de vários povos africanos. Então, outras formas de narrar o mundo, e a gente pode colocar isso em qualquer canto, né, do nosso globo. Se a gente pega um pensamento, né, da filosofia Vedanta, é uma forma de narrar o mundo. E por que essas formas elas também não são, né, colocadas no tabuleiro para que elas possam ser confrontadas com a narrativa hegemônica? Então, aqui é só uma provocação. Eu brinco que eu não sou professora de filosofia, eu sou professora de história, mas eu tenho um pezinho na filosofia e gosto bastante da ideia de não dar respostas prontas, mas sempre deixar essas reflexões, essas interrogações nos fazendo mexer, né? Nos provocando internamente. Por que a narrativa hegemônica, que é essa narrativa né, branca, essa narrativa patriarcal, por que essa narrativa ela predomina? Com tantas outras narrativas potentes constituindo histórias, constituindo culturas ao longo, né, da história da humanidade. Enfim, são algumas provocações. Professor, nós temos aqui vários elogios, né? Então, o pessoal muito entusiasmado, achando, né, que é bem importante essa partilha, porque também são de momentos como esse que a gente forja novas narrativas, né? Que a Renata Orlandi, ela diz que potente é estarmos aqui partilhando e forjando narrativas ancoradas nessa perspectiva da alteridade, né? E o quanto é importante. E aí vem uma pergunta do Evandro, que ele pergunta assim: professor, como ampliar nossos horizontes numa perspectiva étnico-racial se há pouquíssimo acesso às publicações de negros e negras
sobre vidas negras. Então, passo a palavra, né, para o professor poder aí responder o Evandro. O seu microfone está mutado, professor. Opa, a gente tem muita... Evandro, obrigado, agradecendo aqui a formulação. Eu diria que nós temos bastante produções, só que elas têm um tipo monopólio de mercado, que impede que elas cheguem com a mesma intensidade. Elas não têm tanta propaganda para chegar. Então, o que é contar uma história, uma perspectiva étnico-racial, por exemplo? Uma narrativa, do ponto de vista prático, né? A gente pode pensar isso. Pode pensar, tem, por exemplo, dois conceitos, eu tenho até um texto sobre isso, deve até ser publicado numa reunião de trabalho sobre pandemia, acho que a N-1 vai publicar uma série de artigos, capítulos, um livro com uma série de textos, eu tenho um texto meu que vai estar lá, que é sobre malandragem e preguiça. Conceito de malandragem, que eu falo em alguns lugares, conceito de preguiça, que eu falo também lá nesses textos, eu já tinha falado sobre malandragem, é uma relação de não fazer com que o papel, que o trabalho, seja toda a minha vida. É fazer uma relação que eu possa desfrutar de várias experiências da vida e não só da experiência do trabalho. Então, tem uma forma de apontar, de criminalizar e chamar o que é malandragem, que é uma forma de se relacionar com o mundo em que o trabalho ou preguiça não ocupa todo o tempo da vida, que ela foi, então, ali criminalizada, foi transformada numa coisa terrível. Então, vou pensar aqui do ponto de vista político. Em várias cidades fazem aterros, né? Aterram e afastam o mar do seu lugar, e mudam o fluxo do rio. Aí, muitas vezes, a gente tem enchente numa cidade. É normal ter enchente em certos períodos de chuva. Tem uma tecnologia que é jardim de chuva. Jardins de chuva, eles fazem com que a água escoe de uma maneira que não enche a cidade. Isso é uma tecnologia que algumas aldeias e quilombos, alguns quilombos sabem fazer isso. Sabe? Pode contar essa história. O que está em jogo? Eles não mudam o curso do rio. Então, tradicionalmente, uma aldeia, um quilombo, sem idealizar, não muda o curso do rio, mas entende o curso do rio tem um caminho próprio. Agora, quando a gente muda o curso do rio numa cidade, a gente vai ter pessoas que têm uma cidadania que pode sofrer enchente. A gente mudou o curso de um rio, mudou a fonte, aterrou uma fonte, vai ter problema. Então, essas histórias estão sendo contadas. E tem muitas ficções, muitas histórias sendo contadas, só que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem escutar. Estou falando, então, dessas possibilidades. Acho que tem muita coisa legal que vai ser dita depois aqui de mim. Vou contar uma história que muita gente já sabe, que eu já contei, já falei, que eu aprendi isso com a Sandra Benítez, da cultura guarani. Aprendi isso com amigos, né, do continente africano, tal, Zulus, por exemplo, pessoas Zulus e tal. A gente fala no patriarcado, a gente fala, por exemplo, um crescimento de feminicídio muito grande, né? Muitas mulheres mortas por homens, familiares, companheiros, esposos, namorados. A gente vai numa cultura, por exemplo, Guarani, cultura Zulu, que histórias eles contam? Eles contam uma história parecida. E da cultura Guarani e Zulu, os homens têm sangue quente. Como os homens têm sangue quente, como os homens começam a ter barba na cara no mundo Zulu, ficar rapazinho, ou os garotos guaranis começam a engrossar a voz, no mundo Guarani tem um ritual com o rio. No mundo Zulu tem um ritual que tem a ver com exercício de força. Eles fazem esse ritual para que eles cresçam não sendo apenas guerreiros. E aí, numa aldeia tradicional guarani, a gente não tem feminicídio. Tradicionalmente, a gente não. Quer dizer, conversando com as pessoas, não tem feminicídio. Os Zulus, né, que tem uma sociedade com policonjugalidade, não tem feminicídio, mas numa aldeia, numa comunidade Zulu tradicional. Porque esses homens são especiais, eles são diferentes dos homens que estão aqui no nosso meio.
né, socializados no teu violência. Não, a questão é que tem uma tecnologia cultural, conta uma história que forma uma subjetividade que permite que esses homens entrem em contato com outras formas de se relacionamento. Então, por exemplo, no mundo da Gara. No mundo da Gara, um homem que casa com uma mulher, ele tem que aprender a chorar. Não pode esquecer o choro. Ele tem que aprender a verter água como um componente que desinflama emocionalmente. O choro é um anti-inflamatório natural. Homens inflamados ficam violentos. Então, isso é fundamental. Então, isso está dito, está lá. Agora, por que a gente não conta essas histórias? Não fizemos grandes ficções, né, para contar essas histórias. Tem gente tentando fazer isso, mas nem sempre chega. E aí, não estou falando que vai ser um conto de fadas. Vai ter outros conflitos, mas não são conflitos sempre que vão se manter biofílicos. A vida em primeiro lugar. A vida nunca vai poder ser derrotada diante de outra coisa. A vida é mais importante. A vida não pode valer menos que ela própria. Isso é o fundamental. Essas histórias estão aí presentes em vários textos, em vários materiais, e aí tem que buscar, tem que procurar. A gente tem que romper com uma zona de conforto de só encontrar o que já está pronto. O que está pronto, que circula com mais facilidade. Talvez seja isso. Obrigado, Evandro. Eu contei aqui só um pouco de algumas possibilidades. Tem muitos efeitos éticos e políticos que podem nos ajudar, né? Então, por que um garoto, por que meninos de 15 a 29 anos, todo ano, tem caso nos Estados Unidos, pegam uma arma, né? Homens, jovens adultos, esse é o cerne, 15 a 29, 15 a 30 anos, que estão envolvidos em casos de violência, em casos de ataque de massa. Por uma razão, tem uma masculinidade ali que está. Agora, a gente não vai ver um garoto pegando uma lança e vai machucar os coleguinhas depois da aula de geografia, entendeu? Ele é especial, porque tem uma formação de subjetividade que cria outras coisas, outra relação. Talvez seja isso, a gente precisa transformar a cidade em aldeia e quilombo. Essa talvez seja a grande questão. Eu não tenho muita dúvida assim. Que cidadania nós queremos? Tem que transformar a cidade em aldeia, a cidade em quilombo. O país virar um quilombo, os estados virarem aldeias. Essa é a grande revolução. Essa seria uma grande revolução, sabe? Uma grande mudança. Então, para a inauguração de uma outra cidadania afrofuturista, uma cidadania afrotópica, uma cidadania cosmopolítica, né, baseada nos mitos também indígenas, dos povos originários. Seria muito por aí. Esse é um desafio. Professor, acho que, sem saber, o senhor já respondeu ou contribuiu com a reflexão colocada aqui por uma ouvinte, que ela diz assim: professor Renato, né, grata pelas suas palavras, e ela gostaria de perguntar um ensinamento. Como podemos, no dia a dia, estimular a essa outra cosmovisão, né, se apropriando aí do conceito do Krenak? Acho que o senhor agora falou nesse caminho, né, dessas possibilidades. Não sei se você quer, né, complementar. Sim, é um pouco isso, né? No natural é um pouco isso, por exemplo, desinflamar os homens, as mulheres, crianças, refazer essas condições, isso é fundamental. Ou seja, eles têm que ter uma relação com a terra, relação com o alimento, outra relação com o nosso corpo, outra relação com os nossos afetos, nossos sentimentos, outra relação com a frustração em si. Então, do ponto de vista pragmático, vamos plantar mais coisas, vamos mais comer o que a gente planta. Ter uma horta em casa. Vamos brincar de boneca com os meninos. Uma coisa prática, na perspectiva racial. Tem que ter boneco preto para brincar, boneco negro para as crianças brincarem. Meninos e meninas. Porque acalentar um boneco, uma boneca, né, bebê, é uma forma de maternagem, de treinar a maternagem. E à medida que a gente treina a maternagem, a gente cria uma possibilidade de criar o quê? Uma condição de transferência de afeto. A gente transfere afeto.
Isso é uma diferença fundamental. Tá? A gente não consegue fazer isso. Você só ensina outras coisas, só joga para vencer. Por exemplo, tem jogos, escapou o nome agora, são jogos que a gente não compete, né? Jogos cooperativos. Né? Muitas culturas têm jogos cooperativos. Com mais frequência que os jogos são cooperativos. Um jogo cooperativo ninguém ganha. Então tem uma coleção, você bota na internet hoje, tem uma coleção de jogos cooperativos, faz em casa com os filhos, com as filhas, faz na escola os jogos cooperativos. Joga isso, faz isso. Isso já é um caminho. Planta em casa as coisas. Sabe? São pequenos caminhos. Professor Renato, bom, a gente poderia ficar a noite inteira, né, falando dessas possibilidades. Eu sei que elas são muito ricas, e até ali no chat o pessoal está agradecendo pelas suas palavras, pelas suas colaborações, pelas suas reflexões, e entendendo exatamente esse movimento que precisa ser feito, que é sair de uma episteme hegemônica, né, como se fosse a única, que é essa episteme ocidental, né, branca, e ver outras, não são nem novas, são outras possibilidades de enxergar o mundo, de ler o mundo, que inclusive são muitas vezes até bem mais antigas do que, né, as possibilidades de leitura de mundo oriundas do Ocidente, oriundas da própria Europa. E esse é um movimento também que eu entendo que carece de uma vontade interna, né? Até temos legislações, quando a gente pega 10.639, 11.645, que coloca, né, isso como uma obrigatoriedade. Esse é um movimento de política pública necessário, e não precisamos entrar aqui nas explicações. Durante a semana falamos sobre isso, convido a quem nos ouviu aí a, inclusive, assistir as outras falas, mas não adianta a obrigatoriedade, uma política pública, se não existe um movimento interno de querer também sair da sua caixinha, né, e buscar essa desconstrução através, né, desse movimento de ir para novas possibilidades epistêmicas, né? Então, eu agradeço a sua presença. Eu sei que são muitos comentários. Para deixar, então, aqui, gente, para me seguirem aqui nas redes sociais, o pessoal que está aqui conhecendo o trabalho, que não conhece um pouco, é sempre Nogueira, nas redes sociais, vocês me encontram lá, em todas as redes sociais, Nogueira sem o I. Então, no Instagram, @Nogueira_oficial. Vocês me encontram no YouTube, eu posto às quartas-feiras, canal do Nogueira no YouTube, Nogueira sem o I também. Me encontram também no Twitter, Nogueira, me encontram também, caso alguém precise conversar, tem alguma coisa ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades, meu e-mail, contatonogueira@gmail.com. Então, quem quiser seguir, quem quiser conversar, se tiver algum tipo de interseção possível, está disponível para a gente trocar ideia. Agradeço, me despeço, deixo um grande abraço para todos que estão aqui, nesse momento como hoje. Tá? Professor, nós agradecemos. Tá. Grande abraço aí, contem lá, @Nogueira_oficial e canal do Nogueira no YouTube. Obrigado. Tá, eu vou colar aqui no chat para o pessoal te seguir, então, professor. Obrigada, gratidão pela tua participação. Pessoal, continuando, né, a nossa noite, eu convido agora a professora Zelinda Barros para fazer a fala dela. Eu sei que muitas perguntas surgiram ali no chat, né, mas a gente tem um tempinho que precisa ser dividido de maneira equânime, né, entre todos os nossos convidados. Então, agora a gente passa a palavra para a professora Zelinda e depois a gente retorna, né, para a interação. Professora Zelinda, a palavra está com você. Uma boa noite
a todas, todes e todos, né? Agradeço o convite por estar aqui com vocês. E para facilitar o trabalho e a audiência, né? O trabalho da equipe de intérprete e a audiência que vai nos assistir com outros olhos, eu vou me autodescrever. Eu sou Zelinda Barros, sou negra, tenho cabelo crespos, estilo Black Power, rosto arredondado, sobrancelhas bem definidas, olhos castanhos escuros, estou usando óculos e nos meus lábios carnudos uso um batom marrom. Ao fundo, o armário branco do meu quarto, que tem paredes brancas. Agora eu gostaria de pedir à companheira, por favor, que projetasse os slides. Muito obrigada. Bem, gente, como eu já falei, eu sou Zelinda Barros. Em primeiro lugar, peço licença à ancestralidade para falar com vocês e peço também a bênção ao Paraguaçu, que é o rio que banha a comunidade quilombola da qual eu sou originária. A minha família materna provém dessa comunidade quilombola que foi constituída a partir do século XVI, né? Então, a bênção ao Paraguaçu. Eu sou antropóloga, sou docente adjunta da Unilab, a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, sou feminista negra e ciberativista. Para começar a falar com vocês, e já agradecendo a belíssima fala do professor Renato, eu vou citar justamente um ditado do povo banto, né? Que é o povo que foi quem primeiro habitou, aliás, os povos do tronco linguístico banto, foram os povos que primeiro habitaram essa comunidade quilombola da qual eu provenho. Então, nesse ditado, ele diz: onde há quem diz, deve-se permitir que haja aquele que contradiz. Então, essa era uma comunidade que, antes da penetração europeia, era caracterizada por uma organização considerada democrática, em que as decisões eram tomadas de modo coletivo, em que a participação política era facultada às pessoas que faziam parte dessa comunidade. Então, quando nós falamos desse ditado e pensamos na experiência da população negra aqui no Brasil, especialmente nossa, das mulheres negras, nós percebemos que há um duplo movimento aí. Além de um sufocamento da nossa fala, que é um processo que foi historicamente sendo construído, né? Nós percebemos também que há um movimento duplo de invisibilização e visibilização. Essa invisibilização, que é algo recorrente e que nós podemos observar muito frequentemente nos espaços de poder e espaços de produção de conhecimento, né, a ponto de uma pessoa como eu, mulher negra, quilombola, né, do recôncavo baiano, causar estranheza nesse contexto em que eu estou, que é o contexto acadêmico,
né, justamente pelo fato de que há um entendimento de que, inclusive reverberado na fala do atual gestor do país, né, o presidente, que nós não servimos sequer para procriar. Então, há esse processo de invisibilização e, ao mesmo tempo, de visibilização nos espaços de subalternidade, né? Então, há uma luta constante que nós desenvolvemos aí em relação ao racismo, e é algo que tem marcado as nossas vidas de uma forma que redefine, inclusive, a forma como nós nos relacionamos. Então, daí que não é simplesmente abandonar o uso do conceito de raça, porque ele nos persegue, né? Então, é algo que não é no nível da retórica que vai ser resolvido. É preciso que haja uma mobilização social de pessoas negras e não negras, principalmente, já que o racismo antinegro que incide sobre nós não foi criado por nós, né? Para que a gente construa uma outra sociedade, né? E que essas formas de viver que foram gestadas por outros povos tradicionais, como o povo do qual eu provenho, possam trazer contribuições efetivas na construção dessa sociedade que precisamos ter, né? Porque é sabido de todos que esse modelo civilizatório já se esgotou. Nós não suportamos mais o nível de exploração do ambiente que esse determinado modelo civilizatório traz. E isso traz consequências graves para todas as pessoas. Vide o que tem ocorrido com essa resposta que a natureza vem nos dando em todos essas ocorrências, né, que têm transtornado tanto a vida das pessoas no mundo, não só aqui, né? Então, eu vou falar de um lugar em que eu vou refletir sobre essa questão do direito à comunicação, que é um lugar específico, que é o lugar das tecnologias digitais e, especificamente, as interações que ocorrem no contexto da internet, né? Então, quando a gente percebe essa tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia que está associado, que está relacionado à internet, e observando esse mapa que eu apresento aí para vocês, nós podemos ver que é um nível de desenvolvimento extremamente desigual, porque não alcança a população mundial da mesma forma, né? Então, o continente africano é um dos continentes que tem sofrido mais com essa desigualdade no que se refere ao acesso às tecnologias digitais, né? Como nós podemos ver aí no mapa, que está com essa cor vinho. E eu acho que um aspecto que contribui, que na verdade faz parte desse movimento de desigualdade, de construção de desigualdade na apropriação tecnológica, é a questão da participação desigual das mulheres nesse contexto da produção tecnológica digital, né? E pensando especificamente na situação das mulheres negras, nós vemos que nós, nesse quadro, temos aí uma situação de desigualdade flagrante, né? Eu fiz uma pesquisa no ano de 2020 e que era um mapeamento das mulheres negras que pesquisam tecnologias digitais nas universidades públicas federais aqui do Brasil, né? E o que eu pude perceber é que apenas 33 mulheres puderam ser identificadas, né? Então, a área da comunicação, que é uma área que atrai muitas mulheres para essa pesquisa, quando se refere à participação de mulheres negras, é incipiente, né? Agora, é importante que a gente retenha o fato de que, apesar dessa desigualdade que existe e da forma como ela se organiza globalmente,
de modo a impedir que cada vez maior número de pessoas de contextos em que são atingidos pela colonização, como o nosso contexto aqui, em que persiste a colonialidade, a tecnologia ela pode servir não apenas como um instrumento de dominação, como tem servido, mas também é um meio de reexistência, né? E aí eu falo reexistência no sentido que é dado por Ana Lúcia Souza, uma intelectual negra que nos faz pensar, a partir da teorização dela sobre letramento, né, quando ela fez a sua pesquisa sobre jovens que produzem, através do hip hop, novas narrativas, né? Eu fazendo uma paródia dessa, uma paródia, uma apropriação, uma aproximação desse conceito de Ana Lúcia, posso dizer que a gente pode também pensar sobre tecnologias digitais a partir desse lugar, né? E, a partir daí, questionar, contestar, criar, propor alterações nos moldes e nos espaços já ratificados e socialmente legitimados em relação aos usos das tecnologias. Como bem sabe quem estuda tecnologia em contexto africano, nós vamos perceber que esse não é um tema que não seja familiar para nós, né? Quer dizer, o continente já produziu várias tecnologias que foram muito importantes para o desenvolvimento da humanidade, mas que no decorrer do processo de colonização, houve, podemos dizer, um processo de estancamento, né, desse movimento que já vinha em ritmo acelerado, se não fosse a presença dos colonizadores no continente. Então, quando a gente pensa em comunicação, num contexto colonizado e ainda sob efeito da colonialidade como o nosso, a gente pode pensar a comunicação como direito na perspectiva que foi construída por uma corrente da teoria do direito crítico aqui no Brasil, que se desenvolveu desde da década de 80, que vai falar de direito achado na rua, né? Não no sentido de que o direito seja algo que seja concedido, algo gratuito, não, muito pelo contrário. Na verdade, essa perspectiva que eles constroem, que eu acho bastante interessante para a gente pensar como é que esse movimento contra-hegemônico foi sendo forjado por nós, negras e negros aqui no Brasil, é pensar como esse direito emerge das ruas. Não é um direito concedido de forma alguma, é um direito que surge a partir das lutas sociais, né? Então, é um movimento social a partir de suas lutas que faz com que esses direitos sejam assegurados e que ainda continue lutando para que esse direito seja garantido, né? Então, nós temos um processo aí que é um processo que envolve a participação efetiva, né, dos sujeitos diretamente relacionados a esses direitos que são conquistados, não concedidos de forma alguma, e a nossa presença na universidade, a presença de mulheres negras na universidade, tem significado também a busca justamente pelo direito à construção de um pensamento a partir do seu lugar, né? Então, nesse sentido, a partir do momento em que feministas negras ingressam à universidade como um desdobramento da luta feminista negra que não surgiu na universidade, eu gosto sempre de frisar isso, o feminismo negro não é um feminismo acadêmico. A presença de mulheres negras enunciando essa forma política, essa nova narrativa política, ela é um desdobramento de uma luta que começa fora desse espaço, e por mulheres que não puderam, inclusive, acessar a eles, né? Então, nesse sentido, nós estamos aqui dando continuidade a um processo que se iniciou num contexto
em que havia luta pelo direito à educação, né? Então, nesse sentido, ocupando esse espaço que foi assegurado por essas lutas dessas mulheres que nos antecederam, é que nós passamos a desenvolver estudos com esse olhar feminista, a partir das nossas experiências, a partir da nossa percepção que temos do mundo, né, desse mundo que nos cerca, a partir da nossa incidência política coletiva também, né, que o movimento feminista é coletivo, né, é eminentemente coletivo, apesar do individualismo que tem reverberado aqui e ali em alguns momentos, mas é a partir desse lugar que a gente tem pensado sobre as questões que dizem respeito às mulheres negras, também a partir da sua diversidade, né? Que nós não somos homogêneas, né? Assim como o racismo quer fazer crer que somos, né? Nós, mulheres negras, somos plurais, né? Então, nesse sentido, refletindo sobre essas ações que vêm sendo implementadas no contexto digital, é que as mulheres têm pensado sobre o que o feminismo negro tem feito na internet, né? Em 2009, eu escrevi um artigo sobre o feminismo negro na internet, justamente explorando essa especificidade que é a inserção das mulheres negras no contexto digital e de que forma a gente não poderia, naquele momento, dizer que seria um mero desdobramento das lutas das ciberfeministas, assim como elas enunciaram já em 1994, né, lá na Austrália. Então, a gente não podia pensar como algo, como se fosse uma continuidade, já que nossas experiências culturais são diferentes, a nossa inserção socioeconômica também, e de classe, é completamente diferente. Então, a partir desse texto, eu pude refletir sobre essas questões. E, logo em seguida, outras mulheres também têm refletido sobre essa temática, e esse campo começa a criar mais robustez na universidade, né? Então, dissertações e teses vêm sendo produzidas, defendidas sobre esse tema das tecnologias, e artigos também começam a circular com muito maior profusão, né, que antes, porque antes éramos muito poucas, né? Eu não me lembro, a minha época, de ter alguém também discutindo essa questão. Então, a partir daí, outras mulheres passaram a se interessar pelo tema, principalmente mulheres jovens, né? O contexto do ativismo através de redes sociais é algo que tem chamado muita atenção das jovens negras, para a forma como as mulheres negras se inserem, como as pautas feministas negras também se inserem no contexto virtual. Então, são novos espaços de luta que vêm sendo criados no contexto mediado pelas tecnologias digitais. E isso é algo que surge como um reforço ao ativismo que já vinha antes disso, né? Antes da emergência da internet. Nós temos hoje, no caso, toda uma organização um conjunto de organizações de mulheres negras que tem se colocado no sentido de denunciar, mobilizar, estimular a participação cidadã, educar também, para ver novas possibilidades de existir, novas formas de estar no mundo que não seja por meio dessas pautas que são estabelecidas pelo capitalismo, né? Então, em busca de uma transformação social, né? Então, nós temos isso no nosso horizonte. Quer dizer, a perspectiva da transformação social é algo que está presente em nosso horizonte. Não que tenhamos a utopia de simplesmente eliminar o racismo, porque, sendo um fenômeno ligado à distribuição de poder, muito dificilmente ele vai ser eliminado das relações humanas, né? Então, nós criamos as possibilidades de novas
formas de sociabilidade, pensamos em novas possibilidades, mas que efetivamente sabemos que o racismo não é algo fácil de ser enfrentado, né? Então, uma dessas organizações que vem lutando no contexto virtual para criar a possibilidade de um bem viver para as mulheres negras e as mulheres em geral, é o Gueledés, né? Que hoje, inclusive, está fazendo 33 anos. Né? Então, é uma organização que, desde 1988, vem desenvolvendo ações, especialmente para mulheres negras, de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à lesbofobia, à homofobia, todos esses preconceitos e opressões que têm feito com que a nossa vida seja muito menos prazerosa de ser vivida, né? A Crioula é uma outra organização que também vem no espaço virtual desenvolvendo ações também com foco no enfrentamento a essas opressões, né? As blogueiras negras também, desde 2013, né? E é algo que a gente tem percebido que vem crescendo e vem trazendo cada vez mais e mais mulheres para o contexto de atuação nesse espaço virtual, né? Então, aqui na Bahia, nós temos o Instituto Odara, que foi criado desde 2011, o Instituto Odara, e que tem também desenvolvido ações no campo da digital, mas não só, né? E daí a especificidade do nosso ativismo, que é um ativismo que não se limita ao contexto virtual, é um ativismo que surge fora das redes e que vem contribuindo para o fortalecimento dessa luta, né? Assim como a rede de mulheres negras aqui da Bahia. Bom, a gente tem... nós vivemos num contexto, esse contexto de atuação, de luta no ciberespaço, que é um contexto que é caracterizado justamente por esse tipo de capitalismo que vivemos hoje, que é um capitalismo chamado de vigilância, é o capitalismo que justamente através da previsão e modificação de comportamentos humanos, visa justamente prever receitas e controlar o mercado. Né? Quer dizer, o foco no uso dos nossos dados e o uso das nossas relações e das nossas interações no contexto digital, com foco justamente no controle, né, econômico do que é gerado a partir daí, é algo muito marcante e caracteriza esse capitalismo que vivemos hoje, né? E que faz com que, na verdade, justamente pela forma como o algoritmo opera nesse contexto, nós tenhamos uma visão que é uma visão limitada, né? É algo que é bastante limitado e que as experiências são marcadas justamente por esse olhar parcial sobre o mundo, né? Quer dizer, quem está na internet não vê efetivamente o mundo como ele é, justamente por força desses interesses comerciais que existem nesse contexto produzido e explorado por esse capitalismo de vigilância em que vivemos hoje, né? Então, nas redes sociais, nós temos interações que ocorrem, que são organizadas de uma forma a estabelecer, a orientar os interesses e a responder aos interesses, que são interesses alheios aos nossos, né? Não há nesse espaço a possibilidade de estabelecimento do contraditório, o conflito das ideias, né? Há um foco no lucro,
né? A questão do lucro gerado por essa publicidade personalizada é algo que é bastante presente nesse contexto, e nós, como usuárias e usuários, não temos qualquer controle do que é feito com os nossos dados, né? E isso tem afetado, inclusive, a nossa vida na universidade e a educação que hoje vem sendo realizada de modo remoto, né? Porque a educação remota hoje é muito marcada por esse controle do monopólio das grandes empresas de internet, e que vem organizando, inclusive, a forma como nós nos relacionamos, né, nesse ambiente. Então, a formação de bolhas de opinião é algo que tem marcado muito o contexto virtual, né, porque seleciona, faz uma triagem prévia, né, dos contextos de interação, seleciona as pessoas com as quais você vai interagir. Então, é um contexto em que você não tem a liberdade que não seja limitada, constrangida, justamente por força desses interesses econômicos que têm prevalecido, né? Então, retomando aquele ditado que eu trouxe para vocês no início da minha fala, a pergunta que eu faço é possível garantir o direito ao contraditório no mundo onde não nos vemos? Essa é a questão que eu deixo para a gente refletir. Muito obrigada. Oi, Zelinda, voltei. Nossa, fiquei aqui pensando agora, e essa tua finalização foi um soco no estômago, né? Porque realmente nos leva à constatação de que, de fato, né? Cadê o espaço para o contraditório quando o contraditório, o outro, ele não existe, né? Fiquei aqui pensando naquele documentário que deu o que falar, que é o Dilema das Redes, se eu não me engano, né? Que tem na Netflix, que faz uma crítica, óbvio, não com o mesmo foco que você traz, mas mostra como que as redes sociais, elas são instrumentos de controle, né, total, e que há mecanismos que faz prevalecer os interesses de quem está no topo, né, de quem está no poder. E aí, de fato, as pautas sociais, elas acabam sendo, muitas vezes, né, escanteadas. Eu tenho acompanhado alguns movimentos de perfis de mulheres negras, né, que estão não tendo as suas postagens atualizadas, né, ou seja, não ficam visíveis para os seus seguidores, como um mecanismo de não ganhar curtida, e isso tem toda uma questão, né, envolvendo algoritmos, que acaba fazendo com que esses perfis eles vão caindo no quesito de popularidade. E isso poderia ser visto, poderia ser interpretado simplesmente como uma coincidência, né? Faz parte dessa nova era das comunicações, né? Mas será? Né? Eu sempre me questiono, assim, até que ponto não há, sim, um boicote, né, a esses perfis, a essas páginas, que são páginas que trazem pautas, que são essas pautas que são como um soco no estômago, né? E como eu fazendo referência à minha fala quando você terminou de fazer a sua exposição, porque são pautas que mexem conosco, porque fala de quem somos na sua grande maioria. Né? Claro, estou aqui generalizando, mas pensando numa sociedade que é, né, estruturalmente racista e que é estruturalmente machista, patriarcal, então nós somos. Né? Nós temos isso estruturado. Por mais que nós tenhamos o interesse, né, e o desejo de sair dessa estrutura, ela faz parte, né, da nossa vida enquanto seres sociais. Então, enfim, muito, muito, muito potente e muito interessante. Enfim,
Vou agora trazer as intervenções do chat, porque senão ficaria só eu dialogando com você a noite inteira, né? Vocês já viram que eu gosto muito de falar, né, gente? Bom, não preciso nem dizer, vários elogios, né? O pessoal aí realmente agradecendo pelas suas considerações, e a galera concordando comigo que o seu último slide e com a sua última frase foi extremamente impactante, né? E aí aqui vem algumas perguntas, né? Aqui, professora Zelinda, sobre o racismo algoritmo, quais são as suas colocações para os enfrentamentos necessários? A pergunta da Luciana Brandão, que está conosco aí desde o início do evento. Passo a palavra para você. Vou sair, depois volto de novo, tá? Olha, Luciana, eu acho que para falar de enfrentamento ao racismo algoritmo, sem que a gente tenha o direito a saber o que é feito dos nossos dados, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, é necessário saber o que é que essas empresas fazem com os nossos dados, né? Porque a narrativa oficial é que elas usam para fins comerciais, mas nós não sabemos até que ponto essa narrativa ela corresponde à verdade. E também não temos meios para aferir o que é feito com isso, né? Como é que eles são os algoritmos que elas criam para fazer essa mineração de dados, né? Para controlar as interações nas redes sociais, como eles são construídos, né? Quais são os critérios que são utilizados para a construção desses algoritmos e o que é feito com esses dados. Então, acho que esse é um tipo de controle de direito que nós devemos ter, porque a moeda que nós pagamos para acessarmos a internet são os nossos dados, né? Então, nada mais justo do que nós temos também o direito a saber o que é feito com eles, já que eles geram tanto lucro, né? E têm enriquecido tantas empresas a partir dessa presença nossa na internet, né? Então, acho que em primeiro lugar, é preciso saber o que é feito e quais são os critérios que são utilizados para construir esses algoritmos, né? Então, acho que é preciso saber popularizar, né, essa informação e tornar esse acesso mais democrático, né? E quebrar também monopólios, porque a internet é algo que é essencial à vida das pessoas hoje, se tornou um bem, um direito essencial, então nós precisamos também saber como é que efetivamente funciona. Te ouvindo, professora Zelinda, eu fiquei me recordando aqui de um movimento que aconteceu bastante através do Instagram, quando começou a se constatar esse racismo algoritmo, aí, porque quando você trouxe no início da tua fala assim, da responsabilidade também dos brancos que lutam contra o racismo, eu lembro desse movimento em que várias pessoas brancas e pessoas que têm, né, muitos seguidores, vamos dizer, celebridades, né, no mundo virtual, das redes sociais, elas cederam os seus perfis para que pessoas negras que estavam sendo boicotadas pudessem, então, acessar, chegar, né, fazer a sua voz chegar ao público através do perfil dessas pessoas brancas. Eu achei, na época, uma artimanha bem interessante, né? Eu acho que também, às vezes, a gente precisa ser criativo, né, dentro de uma sociedade que
que nos boicota, né, uma sociedade que busca estar sempre passando a rasteira, né, na população negra. Na verdade, a gente está falando da população negra, dos povos indígenas também. Então, quais são as formas também criativas da gente buscar alternativas, né? E aí está o reconhecimento, né, dos privilégios das pessoas brancas, e aí as alternativas podem vir daí. Eu me lembrei disso. Professora, vou trazer outros comentários aqui, tá? Peraí, aqui. O Antônio, ele traz a seguinte pergunta. Professora, boa noite. Encorajar as mulheres não seria mais útil do que apenas tentar empoderá-las? Enfim, vou deixar para você a resposta, professora. Mas eu acredito que o empoderamento decorre desse encorajamento. Eu acho que não são coisas que são distintas, né? Fazem parte. Agora, eu penso também que a gente deve ter cuidado ao tratar desse conceito de empoderamento, porque se trata de um conceito que diz respeito à coletividade. Então, por conta desse capitalismo em que vivemos e do incentivo, do consumo que é incentivado nesse contexto capitalista, para muitas pessoas, apenas ter acesso a determinado nível de consumo ou até acesso a determinados espaços de poder configura empoderamento. E isso eu acho que é um erro, porque apenas o acesso a determinados espaços não individualmente não garante o empoderamento. Eu sou quilombola, estou numa universidade que é um espaço que historicamente nos segregou. Mas eu não posso dizer que os quilombolas estão empoderados, que as mulheres quilombolas estão empoderadas, apenas porque eu consegui ingressar nesse espaço. Então, o empoderamento, para que ele se efetive, ele só se concretiza quando ocorre em coletividade. Então, porque junto com esse empoderamento coletivo vem um outro fenômeno, que é o fenômeno da cooptação, né? Que é ou aquele outro fenômeno também, que eu já descrevi num verbete que eu elaborei para um dicionário, que é o fenômeno da tokenização, que é a utilização de indivíduos negros em determinados espaços racialmente segregados para passar a falsa ideia de inclusão, de que o racismo está sendo combatido, quando, na verdade, não está, né? Então, nesse sentido, é importante que, para nós, pessoas negras, haja entendimento de que, se não for coletivo, não é empoderamento, né? Então, não adianta mudar apenas a minha vida como indivíduo, se a vida da maioria das pessoas negras continua sendo passível de ser caracterizada como o que Berenice Bento chama de vidas precárias, né? Ou de cidadania precária, né? Berenice Bento fala de cidadania precária, Judith Butler de vidas precárias, quando fala das pessoas que têm uma sexualidade não hegemônica, e são conceitos que servem para a gente pensar isso, né? Quer dizer, esses contextos de opressão, eles precarizam a vida das pessoas que são subalternizadas. E o entendimento da superação dessa situação de opressão, de exploração, que está muito ligada também à questão da desigualdade de classe, não pode vir apenas da mudança da vida de alguns indivíduos que fazem parte daquele grupo. É necessária uma mudança coletiva. A dimensão individual é importante, mas não é ela que resume, não é ela que significa o objetivo de transformação que a gente tem perseguido. A mudança só virá quando houver uma transformação da vida coletiva das pessoas subalternizadas. Individualmente, não há empoderamento. Bem interessante a reflexão, professora.
não tem mais perguntas, mas tem alguns comentários, né? E aí o Arthur, ele diz assim, nessa situação atual, quarentena, temos como consequência uma intensificação da utilização das redes sociais, né? E aí ele coloca que nesse sentido, essas problemáticas que você nos traz, né, e que nos faz uma reflexão bem pertinente, se reforça ainda mais, né? Talvez questões que já existiam, mas começaram a vir muito à tona em virtude desse aumentar, né, de acesso às redes sociais por conta do contexto pandêmico. Tanto que aqui, professora, eu me sinto aqui representada, não foi só eu que me senti, né, com um soco, a sensação do soco no estômago. O Kleber diz, né, professora Zelinda Barros, fez saculejar meu cérebro agora. Que palavras, né? E são várias as mensagens aqui da potência das suas frases, né? Da sua interpretação tão necessárias para um recorte do racismo que muitas vezes passa despercebido, né? Que é esse racismo através do algoritmo, através desse meio da computação, desse meio virtual. Isso é muito legal. Inclusive, nos ouvindo hoje, nós temos uma turma do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e é legal os alunos perceberem como é muito, muito além do que pensar o desenvolver de um sistema, né? Nós temos vários elementos por trás, né, de um sistema, como, no caso, o próprio racismo, né? Bom, aqui, professor, a professora Renata Orlandi, da UFSC, que ela diz assim, a fala da professora Zelinda é uma convocação para um olhar mais atento, né, para si e para o outro, é um olhar de cuidado. Professora, só elogios, né, enfim, a vontade é de trazer todos. O Andrei, ele nos diz assim, é estarrecedor verificar os ataques que sofrem as postagens com temáticas relacionadas ao movimento negro e LGBT, né, especialmente no YouTube. E até depois eu queria lhe perguntar uma coisa, mas eu vou deixar a minha pergunta por último. O Felipe traz a seguinte pergunta, professora Zelinda, vou tirar porque está tampando o seu rosto. Professora, qual a sua opinião a respeito desses canais de YouTube de, entre aspas, delegados, que só prendem pobres, entre parênteses, que se utilizam dos corpos negros para ganhar dinheiro e like? Como acabar com isso? Eu acho que é importante que nós, como sociedade civil, nós precisamos nos levantar, reagir em relação a isso. Quer dizer, estão sendo cada vez mais frequentes os ataques virtuais. A Unilab, que é a universidade em que eu trabalho, tem sido vítima frequente desses ataques, né? Então, em resposta a isso, é preciso que haja tanto a pressão da sociedade civil para que os culpados sejam identificados e punidos, e uma resposta institucional também. Agora, no Brasil, nós vivemos um momento delicado, porque parte justamente de quem deveria coibir determinados comportamentos violentos e comportamentos inadequados, justamente o estímulo a esses comportamentos. Então, aí dificulta muito o trabalho dos movimentos sociais, porque institucionalmente nós não temos esses clamores não ecoam, muito pelo contrário, em alguns momentos há um reforço a esse tipo de prática que já é entendida como criminosa, mas que são justamente não são punidas por quem deveria punir, muito pelo contrário, são estimuladas. Então, eu entendo que sem luta coletiva por direitos, nós não conseguimos avançar. E escolher representantes que vão garantir
o respeito aos direitos e não escolher representantes que vão fortalecer o time daqueles que querem violar direitos. Então, isso também eu acho que é uma lição importante que esse contexto está nos dando. É preciso saber a quem escolher como representante, enquanto esse Estado democrático de direito perdurar, né? Ou enquanto estivermos fortes o suficiente para enfrentar os ataques que ele vem sofrendo. Então, eu não acredito em luta que não seja luta coletiva, organizada dos movimentos sociais. Perfeito. Professora, a senhora já falou o que eu ia perguntar, exatamente sobre esses ataques que têm sido constantes, né, às salas virtuais, salas de reuniões, salas de aula, né, utilizando a plataforma do Meet, do Moodle. E aí eu ia exatamente perguntar, e a senhora foi perfeita na sua colocação aí, sobre a responsabilidade institucional, né, inclusive pressionando a quem compete em relação às verificações, às investigações, né, e aí os encaminhamentos necessários, né, inclusive chega a ser ruim nós iniciarmos um evento já imaginando que seremos atacados, né? Não que presencialmente isso também não ocorresse, né? Mas às vezes o tete a tete, o olho no olho, intimida, né? Agora, como numa tela eu não preciso mostrar quem eu sou aqui do outro lado, parece que isso tem encorajado muito, né, as pessoas a daí colocarem esse perfil, essa sua vertente, né, violenta e de ódio em relação, né, à discussão sobre racismo, sobre desigualdade, sobre discriminação. Uma última pergunta aqui, também do Andrei, né, que fez agora essa colocação sobre o perfil de delegados, né? Professora, que recuse avanços, né, você enxerga no ativismo feminista negro no período pandêmico? Como podem ter modificado esse ativismo? Olha, até pelas questões que eu já coloquei, Andrei, eu não vou dizer aqui como é que nós podemos mudar ou falar de estratégias, né? Até pelas questões todas que eu falei, que envolve o estar nesse ambiente virtual. Agora, sim, o fato de estarmos distantes, né, da necessidade do isolamento social, isso dificultou bastante a nossa organização, mas de forma alguma impediu, né, tanto é que algumas ações vêm sendo feitas no sentido de garantir o direito das mulheres, o direito à vida, né? O direito à vida das mulheres negras, especialmente. Mas estratégias ficam para ser discutidas entre nós, num contexto apropriado e seguro. O que definitivamente a internet não é. Exato. Professora, como eu disse, muitos elogios, né, muitos agradecimentos à sua fala, e aqui eu reforço, em nome da equipe organizadora, né, do primeiro seminário Direito, Comunicação e Cidadania, Intersecções Étnico-Raciais. A gente tem uma profunda gratidão pela sua disponibilidade, né, pela sua vontade de estar conosco. Se tem uma coisa boa, né, nesse universo da virtualidade, né, é podermos estar próximos, mesmo a quilômetros e quilômetros de distância, né? Temos pessoas nos acompanhando do Rio Grande do Sul até, né, estados do norte, e isso congrega, isso nos faz perceber que a pauta, né, a luta antirracista, ela é uma luta que tem muitos adeptos, né, nos 4 cantos do Brasil, de norte, sul, leste, oeste.
Então, eu gostaria de agradecer, né, pela sua partilha, pelo teu conhecimento, né? Teve uma ouvinte, né, uma participante nossa que coloca que pura ancestralidade e resistência na tua fala, né, e na tua presença aqui conosco. Então, eu gostaria de, mais uma vez, né, agradecer e dizer que estamos, assim, o NEAB, né, o NEABI do IFSC Gaspar, o NEAB da Universidade Regional de Blumenau, a Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, a Unilab, né, que você hoje nos representa, né, a nossa grande parceira, e a Unisociesc, formaram uma parceria que eu acho que não finda com este evento, né? Acho que teremos aí futuramente outros momentos tão ricos, né, como esse. Então, professora, eu lhe agradeço, né, e que nós possamos ter este vídeo circulando, mais pessoas nos assistindo de forma assíncrona, e assim a gente vai, né, construindo ou buscando alternativas para pensar uma sociedade melhor, né? Agradeço, professora. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês, especialmente o colega Daniel e a colega Ana Rita da Unilab, que estão aí com vocês na organização do evento, ao professor Renato Nogueira, né, pelas palavras belíssimas no início do nosso encontro de hoje, a companheira que está fazendo a interpretação aí de Libras, né, um trabalho muito importante para possibilitar quem vê de outra forma, né, também participar do debate. Então, agradeço muito a vocês que estão agora participando no chat, que estão assistindo, as pessoas que vão assistir, e que essas ideias possam reverberar, que possam fazer com que vocês pensem, reflitam e se engajem na luta antirracista, que é uma luta de todas as pessoas comprometidas com a construção de uma outra sociedade, de uma outra forma de viver, de uma outra forma de existir. Então, muito obrigada a vocês, que vocês fiquem bem e com saúde e se cuidem, porque a pandemia não é brincadeira. Professora, eu agradeço, e agora também, né, fazendo o fechamento do nosso primeiro seminário de Direito, Comunicação e Cidadania, Relações Étnico-Raciais. Eu gostaria de aqui, neste momento, formalizar, né, o fim do nosso evento, agradecer a participação, né, de todos os participantes, os ouvintes, né, de forma síncrona e assíncrona das mesas redondas que aconteceram de segunda a sexta, os autores que apresentaram seus trabalhos nos seminários temáticos. Tivemos trabalhos lindos de várias regiões do Brasil. Foi muito rico ter dentro de uma sala pessoas vindas de realidades tão distintas, mas com um objetivo comum, que é trazer discussões acadêmicas a respeito, né, das manifestações, das formas de manifestação do racismo e de possibilidades de enfrentamento e de tensionamento. Então, aqui, em nome da equipe, né, eu gostaria de agradecer. Esse evento, ele foi um evento organizado, né, pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no caso a Unilab, foi organizada pela Universidade, né, Unisociesc, pela Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, a Universidade Regional de Blumenau, através do seu Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro, e pelo Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, através do seu Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena, o NEABI. Esse evento só foi possível graças ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, a FAPESC, e assim a gente segue, né, na resistência, brigando e lutando pelo incentivo à pesquisa, pelo incentivo à educação, porque é sim um caminho
de transformação, né, e de ressignificação das nossas vivências e das nossas realidades. Parafraseando o professor Renato Nogueira, que esteve, né, hoje conosco no início, é através, sim, da ciência, é através, sim, de encontros como esses, que a gente pode criar novas narrativas, novas formas de enxergar, né, o mundo. Então, que essa diversidade, essa pluralidade, ela possa ser ratificada através de lindos trabalhos acadêmicos, tão lindos e tão potentes, como também o trabalho apresentado pela professora Zelinda. Então, Patrícia, Everton, gratidão pela participação de vocês no nosso evento, representando também a equipe dos intérpretes que também foram responsáveis por tornar o DCC um evento inclusivo, né, podendo ter aí a participação de pessoas, né, com a deficiência auditiva. Gente, muito obrigada, uma boa noite para todos, né, e um bom final de semana.